apreciado no mundo inteiro, a gente comemora amanhã o Dia Mundial do Macarrão. De acordo com uma pesquisa feita em 2018 pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, o macarrão está presente. Adivinha? Em 99,3% dos lares brasileiros. É muita gente comendo uma macaronada, hein? Sem dúvida, uma paixão nacional. E é por isso que durante toda a semana a gente vai ter um mini curso de massas. E hoje a gente começa com macarrão. O que é um fettuccine, Leonardo? Fettuccine, Abiane. Fettuccine é como se fosse um espaguete achatado. Na Itália você pode colocar em quase, sei lá, quase 100 tipos de massas diferentes, entre recheadas, formatos, cortes, né? Bastante, né? Muita coisa mesmo. Normalmente a base da massa é sempre a mesma. Farinha, ovo, aí você vai mudando, às vezes uma farinha de trigo, às vezes um pouco de sêmola, às vezes uma farinha integral, às vezes uma farinha de, como eu coloquei aqui, de milho. Né? Cheio de por aí vai, mas a base é basicamente essa aí mesmo. Gostei. Eu acho que fettuccine é uma das massas que eu mais gosto. Eu também, é a que eu mais gosto, sem dúvida. Toda vez que eu vou perguntar naquele negócio lá, que a gente às vezes pede massa correndo. Sei qual é. Aí eu falo assim, fettuccine. Fettuccine, tem que falar fettuccine. Então, simbora lá. Simbora pro fettuccine. Para os ingredientes, porque esse é diferentão. Uma xícara ou 120 gramas de farinha de trigo, sal a gosto, 2/3 de xícara ou 80 gramas de fubá, 10 gemas de ovos, água, caso necessário. Creme de milho, ingredientes, 1/4 de xícara ou 65 gramas de manteiga, 2 dentes de alho, uma cebola, 3 espigas de milho, 1 litro de leite e meia xícara ou 100 gramas de requeijão cremoso. Fácil, né, Abi? Fácil. E aí, tranquilo. Bom, macarrão, para quem não sabe, nem foi uma criação chinesa, né? O macarrão é de origem chinesa. Que é o lamen? Que não é de origem italiana, né? Marco Polo que jogou aí. Marco Polo jogou muita coisa na gastronomia, tudo que é né? Itália, Não é. Como o arroz também, né? O arroz também é chinês. Marco Polo espalhou assim como o macarrão, né? Os inventores do macarrão somos chineses. E Marco Polo que jogou aí para o mundo, para você. Bom, vou começar então fazendo a massa do macarrão, tá? Que, como eu falei, não é tão complexo assim, é simples até. Por isso que cada dia eu vou mudar a massa, vou fazer uma massa diferente, Precisa de maquininha, Léo? Então, não precisa. Pode dar para fazer no rolo também, mas a maquininha ajuda muito. Eu até trouxe aqui um cilindro que eu tenho aqui. Né? Esse cilindro, gente, não é um cilindro profissional, é um cilindro caseiro até, não é tão caro também. E tem aqueles mais portáteis também que você coloca. É bem interessante, para quem gosta de fazer massa, aí, tá vendo? É facinho de encontrar, não é caro, enfim. Mas também dá para fazer no rolo, cortar na faca, não tem problema nenhum. Bom, pra gente começar a fazer a massa, sabe? Eu começo colocando aqui, ó, farinha de trigo. Vou fazer uma mescla entre farinha de trigo e fubá, né? A farinha de milho, eu tô usando o fubá. Porque se eu coloco só o fubá, não dá liga. Porque eu preciso de um elemento químico que tem no trigo para que eu possa fazer essa massa de macarrão. Pode ser a farinha integral? Pode ser também. Eu posso misturar a farinha integral com a farinha de milho, com o fubá. Também funciona, tá? Mas a integral eu vou dar durante a semana também outra receita, tá? Vou usar também só gemas. Eu posso usar ovo. A massa base do macarrão é para cada 100 gramas de farinha, um ovo. Basicamente isso. A gema a gente usa um pouco mais, porque a gema, a gente está falando aí de mais ou menos 20 gramas por gema. A gente usa, para cada 100 gramas de farinha, a gente pode colocar 3 gemas, tranquilamente. Por isso que são 10 gemas. Por isso que são 10 gemas. Mas aí, quantos ovos ali inteiros? Se eu fosse colocar? Se fosse colocar. Eu poderia colocar 4 ovos, vai. Tá trabalhando mais ou menos aqui 300 gramas, 400 gramas de farinha. Porque vai ter aquela escapada. Sabe como é que é, né? Tá. E aí a aguinha se deixa de lado, se precisar, caso precise, a gente utiliza. Usa. Mas um detalhe, a massa de macarrão é uma massa pesada, é uma massa seca, não é uma massa úmida, não é pra grudar na mão. Não é pra grudar na mão. Tá? É uma massa dura, tá bom? Um pouquinho de sal, aqui um pouquinho de sal, pronto. E aí, Abi, a gente vem com as gemas, ó. Coloco toda a gema aqui. E aí com a mão, né, na sua casa, legal na sua casa você colocar no meio da sua mesa, fazer ali aquele buraquinho, bater as gemas ali, né, que fica bem bonito, né. Dá pra tirar bastante foto pro Instagram, mandar aqui pra gente. A gente vai ficar feliz. É muito bacana, né, é muito legal mesmo. Ó, aqui, Abi, não vai precisar de água, tá vendo, ó? Porque já tinha uma quantidade boa de gema, certo? De gema, às vezes a gema é um pouco menor, às vezes é um pouco maior. Então, neste caso aqui, não vai precisar. O que vai ficar legal essa massa? Ela vai ficar amarelinha, porque eu tô fazendo só com a gema. Com a gema. E com a farinha de milho também. Então, ela vai dar um amarelinho bem bonito. Olha que linda já ficou, ó.
Tá vendo aqui, ó? Legal. É super fácil, né? Faça assim as luvas, como eu sempre falo, que não gruda na sua mão, tá? A luva lá gruda um pouquinho, mas a luva vinílica é comum. Mas, ó, basicamente é isso aqui, ó. Olha como é fácil. Tá aqui, ó. Essa aqui é a massa de um macarrão, tá? A base de farinha de milho. É facinho. Tá. O ideal é você deixar descansando também, porque a gente não quer elasticidade aqui. Lembra que a elasticidade, o glúten, né? Que a gente, quanto mais a gente mexe na farinha de trigo, mais a gente mexe com o glúten da farinha e aí ela fica elástica. A gente não quer que essa massa fique elástica. Então é importante você amassar bem e deixar ela descansando um pouquinho na sua geladeira ou até coberta em cima da sua pia, não tem problema. Tá. Uns 30 minutinhos é o suficiente. 30 minutos, ok. Passou esse tempo, aí sim, você vai trabalhar a sua massa como? Você vai abrir ela no rolo de macarrão ou você vai abrir ela no cilindro, tá? Eu já tenho aqui, ó, por exemplo, para dar um exemplo para vocês. Ó, e é importante, gente, quando você for trabalhar com a massa de macarrão, sempre manter um plástico filme para que ela não resseque muito. Ah, tá. Antes de cozinhar, é importante deixar ela aberta para secar um pouco a massa pronta já, o fettuccine pronto. Mas ela, para trabalhar assim, cobre, tá? Senão ela fica muito seca. Ó, tá vendo? Ó? É a mesma massa. Aí você vai abrir no rolo de macarrão ou, se não, você vai abrir ela no cilindro. Mais ou menos assim, ó. O ideal também é não usar a farinha branca aqui para poder abrir a massa, porque senão tinge a massa e fica feia. Então daí você usou de milho. Ou de milho ou um pouquinho de sêmola. Tá, a milho também funciona, tá? Então, eu vou deixar essa aqui de cantinho, daqui a pouco eu vou cortar essa aqui pra gente poder cozinhar, tá bom? Vou deixar aqui, ó. Pra gente fazer esse creme de milho, esse molho à base de milho, que é muito gostoso, uma vez eu comi num restaurante em São Paulo, eu achei tão interessante a ideia, tão legal, essa massa com creme de milho, com molho de milho, eu achei interessante base de molho branco e tal, então é bem legal mesmo. Pra gente poder fazer essa massa, gente, eu já tenho aqui minha frigideira, vou colocar manteiga, como eu tô usando milho, que tem bastante amido, leite também, sempre na manteiga, fica mais cremoso. Um pouquinho de manteiga aqui na nossa panela. Léo, as pessoas convidam você para jantar na casa delas? Ai, Abi, você sabe que não? É porque eu fiquei pensando agora do restaurante, né? Eu fiquei pensando, poxa, se você faz um negócio que fica marromene, né? E convida o Léo, daí você fala, como é que eu vou dar esse negócio para comer? E todo mundo fala isso, não te convido não, porque eu tenho medo de cozinhar para você. Gente, não faça isso. Aí eu gosto de ser convidado, viu? Pode convidar que eu vou. Pode me convidar, né? Eu falo, não, a gente pede uma pizza, né? Tá de boa também. Uma pizza, pode pedir, dá tudo certo, né? Mas eu não recebo muito convite não, viu? Alô, meus amigos, tá? Estão devendo. Estão devendo aí, viu? Me convidem mais, viu? É pior que é verdade mesmo, sabe? Não vou não. Porque eu acho que o povo deve ter receio Eu tenho medo de cozinhar pra você. Não precisa cozinhar não, a gente pede uma pizza, pede alguma coisa. Tá tudo boa. Então pode convidar o Léo. Tem que convidar, basta convidar, tá bom que eu vou. Coloquei aqui manteiga, alho e cebola. Vou colocar agora o milho fresco, de preferência. Se você for fazer com milho de latinha, Abi, o que vai ficar? A sua preparação vai ficar muito adocicada. Aí você vai ter que acertar demais o sal para poder esconder aquele doce do milho e sua preparação vai ficar salgada sem você perceber. Sabe quando você toma água depois, a tarde inteira ou a noite inteira? É muito sal na água que está coberto de alguma forma. Olha que interessante. Isso é importante, Ai, tô com sede, nossa, mas acabei de jantar. É muito sal colocado na comida e você não percebeu. Ou senão também muito sódio, né? Também dá bastante sede. Ó, aqui é super simples. Dá só uma leve dourada na cebola e no alho, bem rapidinho também, porque quanto mais a gente frita, mais eu neutralizo o amido. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele fique cremoso. Então, dei só uma refogada, venho com leite, ó. Aqui. É bastante leite para pouco milho, viu, gente? É assim mesmo. É assim mesmo. Porque, como eu disse, o milho tem muito amido. E depois a gente vai bater no liquidificador, vai coar e vai deixar ele extremamente cremoso, bem gostoso, tá bom? Quando isso aqui ferver, não precisa deixar cozinhando muito. Você vai contar mais ou menos uns 5 minutos depois de ferver, vai bater no liquidificador, tá? E aí sim ele vai ficar essa textura aqui, ó. Olha aqui. Ai, tá dando água Olha que maravilha. Tá? Isso sem adicionar nada mais? Nada. Só o que tem ali. Nada além disso. Eu vou aumentar um pouquinho e no final eu coloco aqui um requeijão cremoso. Aí no final eu posso colocar. Você pode colocar também um gorgonzola se quiser, viu? A gente coloca, gorgonzola fica legal também, né? Fica muito bom. Ó, vamos então agora cozinhar o nosso macarrão, o nosso fettuccine. Eu vou cortar pra vocês, mas antes eu quero mostrar um segredinho legal da água. Tá. A água tem que estar sempre fervendo, não precisa colocar óleo na água, em hipótese alguma. Qualquer macarrão que você vai comprar, não coloque óleo, porque o óleo ele cria uma película na massa e faz com que a massa, o molho não adere à massa. Entende? Não coloque óleo, tá? E sal, tem que salgar bem, colocar bastante sal. Lá, o sal eu tenho medo.
A água tem que ter o sabor do mar, Abi. Isso é importante. Quando você pega uma colher aqui, ó, põe na boca, a água tá salgada. Aí é o ponto certo. Aí é o ponto certo. É, porque você imagina, um monte de água com uma pitada de sal, não vai fazer diferença nenhuma, né? Você destruiu a minha macarronada, Leonardo. Eu sempre pus um azeitinho ali, um negocinho assim, não precisa, não precisa. Claro, desde que o macarrão seja de boa qualidade, né? Não tem essa necessidade de colocar gordura não, tá? E o sal também, pode pegar um punhado e jogar, prova a água, se ela tiver com o sabor do mar. Ok. Ok, dá pra cozinhar a massa, certo? Ó, então vamos lá, vamos cortar a massa. Então eu abri a massa com o meu rolo de macarrão ou com o meu cilindro. E aí eu faço o seguinte, ó, eu faço assim, Abi. E corto como um fettuccine, ó. Eu posso colocar mais grosso se eu quiser, ou até bem mais fininho, ó. Tá vendo, ó? Gente, muito bem facinho, fininho, né? ó. Não é difícil, ó. Aí você vem aqui, ó. Legal. Ó, com a própria mão você tira aí sua massa, a espessura que você quiser. Olha que bacana. Pode ficar espaguetinho, pode... Espaguetinho, como você achar melhor. Gostei. Certo, Abiane? Certo. Bom, vamos colocar para cozinhar aqui agora. Eu também já tenho um prontinho aqui, ó. Ó, gostei. A gente deixar no esquema. Daqui a pouco, Brasil! Vamos provar já já. Cozimento de uma massa fresca é muito rápido, coisa de 2 minutos aí no máximo, tá? Água fervendo, espalha bem aqui, ó. E aí, deixa cozinhar. Se você não tem farinha de sêmola, como eu tenho aqui para colocar na assadeira, usa farinha de milho, ou fubá. Se você colocar a farinha de trigo, a massa vai absorver e quando você cozinhar, a sua massa vai ficar branca, vai ficar com uns pedaços de farinha de trigo. Entende? Então essa aqui não adere à massa, assim como o fubá. Então é importante utilizar ou a sêmola ou a farinha de fubá. Tá, certo, Abiane? Certo. Bom, vamos colocar aqui embaixo. Vamos colocar. E aí, vamos ver como é que tá o creme de mim também. Você gosta de creme de mim, né? Eu gosto. É muito bom, né? Eu gosto também, ó. Então, nossa, tá muito bonito. É demais isso aqui, Abi. Demais, tá demais. Rapaz, mas vai dar o tempo certinho da gente comer um quentinho, não acredito. Olha aqui, ó. Aqui é cozinha sucesso. super rápido, viu, gente? Não deixa cozinhar demais também, porque senão fica muito mole, acaba quebrando a massa, aí não fica bacana. Não fica al dente. Tá bom? Aí não fica legal. Como acompanhamento, né? Um parmesãozinho vai bem. E um pouquinho também, ó, de manjericão fatiado. Manjericão, gente, não combina com molhos. Manjericão combina com a massa. Qualquer massa que você vá fazer, qualquer uma, pode ser qualquer molho, tem que jogar um manjericão, assim como tem que colocar um parmesão. Então isso aqui depois. Importante é depois. Exceto quando você for fazer um molho de tomate, cozido, você pode cozinhar com um pouco de manjericão. Tá. Mas, gente, no final, umas folhas de manjericão em cima da sua massa, fresco, né? E gostoso. Faz toda a diferença, tá bom? Bom, deixa eu abaixar aqui, a massa já está pronta, Abi. É muito rápido, tá? Eu vou servir direto aqui, ó. Vamos pôr direto aqui, ó. Olha que massa linda, Abi, fica. Mamma mia! Ó. E aí não precisa fazer mais nada. Nada, Abi. Ó, vamos escorrer bem aqui. Italiano serve assim, viu, gente? Escorre assim, ó. Desse jeitinho aqui, espera escorrer. Aí você já joga na massa aqui no prato, aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Mais um pouquinho. Você gosta de massa, Amanda? Eu todo adoro. Mundo gosta, né? Acho que não tem quem não... É difícil quem não gosta, né? Também acho que não. Se eu pudesse, eu comia todo dia macarrão. São dois, mas olha, não dá, né? Infelizmente. Macarrão e pão de queijo, ó. Nossa senhora. A Rafinha em casa ama massa também. Nossa, como ela ama massa. Ama demais. Vou pegar aqui também o restinho, que a gente não vai deixar aqui, né? Pra que deixar? Ah, é? Não tá certo. Já que a gente fez, né? Pronto, já que tá feito, a gente deixa. Molho quentinho, vou desligar. Deixa eu pegar aqui uma concha. Fresquinho. Fez tudo fresquinho feito pra nós. Agora, ó. Espero que você goste desse molho, viu? Eu vou gostar. É um molho diferentão. É molho branco, parece molho branco. Parece molho branco. Olha que lindo, gente do céu. Pra você. Calma aí, eu vou botar um manjericão e queijo aí, viu? Vou esperar. Segura aí. Espero que fique parecido com o restaurante que eu comi, um restaurante muito bom em São Paulo. E eu vi lá, massa com molho de milho. A massa não era de milho, mas o molho era. Falei, vou provar. E era bom. Um pouquinho de parmesão. Um pouquinho não, tô brincando, é bastante. Então, bom, eu gosto desse pouquinho. Parmesãozinho. Um pouquinho de manjericão também fresco, como eu disse. E aí, Abi, pra gente trazer mais pro italiano mesmo, importante é um azeite também. Um azeitinho no final é legal, tá? Um azeitinho legal. Lógico, um azeite de qualidade, né? Claro, é importante, ó. Esse é o nosso azeite? É o nosso azeite. Ó, que coisa mais linda. Aqui, eu vou até mostrar que coisa linda. Ó.
Coisa que linda. é isso? Que é isso? Vou te falar que o meu de casa já tá... O meu já acabou, viu? Alô, alô, comercial, né? O meu também já Gostaríamos, viu, Monique, de um azeite já pra foi, nós. viu? Esse é bom. Embora. O meu já foi embora. Eu uso muito também. A gente cozinha, né, em casa, né? É, pior que é, todo dia. E as pessoas me encontram muito no mercado. Vai no supermercado todo dia. Se quiser encontrar o Léo, vai lá no supermercado. Eu falo. É muito bom. Arrasou? É Nossa, isso aí. que delícia!